Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal da Escola Nogier. E hoje este vídeo é mais um vídeo especial de entrevista, onde eu tenho a minha convidada, que é a Bia, que é também já uma auriculoterapeuta clínica formada pela Escola Nogier. Então ela é integrante aqui da Escola Nogier. E a gente vai conversar de algumas histórias interessantes que aconteceram, né, na vida da Bia, dentro da família da Bia, e que a auriculoterapia clínica contribuiu bastante com ela. Então, eu quero saber, antes da gente começar, Bia, eu queria que você fizesse uma apresentação de você, um pouquinho da sua história profissional, para que quem ainda não te conhece saiba um pouco do seu trabalho. Tá bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Larissa, sempre é um prazer conversar com você, sempre a gente aprende um pouco mais. Então, eu sou Bia Maranhão, eu sou bióloga de formação. Hoje em dia eu trabalho com terapia corporal, terapia manual e auriculoterapia clínica. Eu associo as duas técnicas, entre outras muitas também, para dor, basicamente para tratar a dor das pessoas, ansiedade, tudo que tem relação com a vida hoje em dia que não está fácil, acho que para ninguém, né, Larissa? Então, eu tenho tido muita busca com dores relacionadas à parte mais do sistema nervoso, e a auriculoterapia tem me ajudado muito. Eu trabalho em Sorocaba, em São Paulo, em Araçoiaba da Serra agora também estou atendendo, e é isso, estou muito feliz de estar aqui com você. Que bom, eu também estou super feliz de você ter aceitado o convite para a gente conversar sobre essa história que eu achei bastante interessante já desde quando você começou a conversar e contar para mim, que é sobre a sua filha, né? E com relação à dificuldade escolar que ela teve no histórico de vida dela, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi isso, Bia, como é que você descobriu, quais foram as principais dificuldades que ela teve, como é que isso foi, como é que foi impactado isso na sua família, tudo. Bom, vamos lá. A Dani hoje está com 15 anos e ela desde pequena apresentou uma certa resistência à leitura. E a gente aqui em casa sempre lê muito, sempre busquei ler com eles desde pequenininhos na cama, mas a Dani para pegar um livro e ler sempre foi muito difícil. Isso sempre me chamou a atenção, mas fui levando e tal. Agora, com a pandemia, isso foi uma coisa que ela começou a se queixar muito para mim. Falou, mãe, não tá legal, não estou conseguindo me concentrar, o professor explica, eu não retenho nada, eu vou estudar a matéria, parece que as letras estão embaralhando na minha frente, eu preciso de ajuda. E aí, realmente, eu fui buscar ajuda porque eu falei, opa, agora é um sinal, ela vai entrar no segundo grau ano que vem, então o volume de matéria vai aumentar muito, o volume de estudo vai aumentar, e eu queria que ela chegasse no segundo grau segura de que realmente ela tem capacidade, para o tanto que ela estuda, inclusive, dela ir bem. Então, desde que a gente voltou da França, até vou contar um pouquinho a história, quando me formei na França, quando eu voltei, eu testei algumas coisas que a gente aprendeu lá e eu vi que ela tinha alguma questão relacionada a corpo caloso, a lateralidade, sempre um pontinho aparecia. E quando eu tratava, ela falava, nossa, mãe, parece que colocou uma coisa, quando a agonia está aqui, eu estou ótima. Então, e sempre que ela tinha prova, ela pedia, inclusive, mãe, põe aquelas agulhinhas que eu estou precisando me concentrar para a prova, né? E aí, desde a pandemia, como a gente ficou mais em casa, mais junto, eu pude tratá-la mensalmente, eu tenho tratado, e fui buscar ajuda, primeiro com uma otorrino, que é uma conhecida, uma amiga que, inclusive, é especialista em transtorno de processamento auditivo. Começamos a fazer os exames e, realmente, ela foi diagnosticada com um transtorno do processamento auditivo. Ah, que interessante. Ela tem uma alteração de mistérios. Sim. Uma coisa interessante disso que você está falando vamos dizer assim, o exagero que aconteceu, o exagero no bom sentido, dela perceber o sintoma mais fortemente com o advento da pandemia. Por quê? Porque a pandemia, principalmente no setor do aprendizado, né, ela mudou totalmente o estímulo que a criança recebe, criança, adolescente, recebe para aprender. Então, quando você está na escola, né, quando a criança está na escola, o adolescente está na escola, ela tem recursos de aprendizado cerebral, não só o recurso visual, as coisas que vão sendo dadas para ela, mas dentro do aprendizado, dentro da forma que o cérebro processa, né, tem as entradas informativas, informatórias, e depois ele vai processar na interpretação, é totalmente diferente
do que quando começou a pandemia e todo mundo foi obrigado a aprender através da internet. Então, o que acontece? As crianças, elas têm um padrão, elas vão adquirindo um padrão de processamento, que é exatamente a história do processamento cerebral. Ela vai adquirindo um padrão de processamento. E, logicamente, existem as crianças que elas têm facilidade de mudar os padrões, seja qual for o estímulo. Então, vão ser aquelas crianças que, se a pessoa explicar de um jeito, ela entende, se explicar de outro, ela entende, e não importa, porque ela vai ajustar esse processo de aprendizado conforme for dado para ela. E vai ter as crianças, os adolescentes, que vão ter dificuldade. E muitos deles só vão se dar conta da dificuldade quando esse processo for modificado. E se a gente for pensar na história escolar, é difícil mudar. Pelo menos na minha história escolar, eu recebi praticamente o mesmo tipo de formato de aprendizado durante quase que a vida inteira. Foi mudar depois, quando você vai se direcionar para a faculdade, ou quando você quer estudar alguma coisa específica, você às vezes muda. Se você vai, por exemplo, aprender um hobby, né, tocar um piano, isso muda a forma que você tem que processar. Mas dentro da questão escolar, só quando você é desafiado e que você sai daquele padrão que você tinha como um confortável, vamos dizer assim, é que às vezes você tem a consciência da sua dificuldade. Então, é muito comum, e agora eu vivenciei muitos processos de pandemia com crianças e adolescentes que eu tenho o hábito de cuidar, né? Então, alguns que já estavam eu já estava fazendo uma manutenção semestral, tiveram que voltar a ser pelo menos mensal, né? Alguns que já estavam praticamente de alta resolveram retornar pelo menos a cada 2 ou 3 meses, porque sentiram realmente dificuldade. Então, isso que a Dani sentiu é totalmente esperado mesmo, né? Eu acho que muitos adultos também relataram isso, né? Sim. Muita gente que foi trabalhar, eu também vi muito. Adulto, estou cansada, não consigo raciocinar. Acho que pela diferença do estímulo, né? Que agora é só câmera e tela o tempo todo, né? Mas estamos aqui para isso, né? Isso é bom que para a gente, para nossa área, é um estudo fantástico, né? Exato, é algo que coloca muito em evidência, né, o trabalho da auriculoterapia clínica, porque isso na verdade, é o nosso café com leite do dia a dia, né, como diz a história, né, é o nosso arroz com feijão, trabalhar com isso. Na verdade, tudo gira em torno disso de uma certa forma, né? O processamento que a orelha tem junto com o cérebro depende disso, né? Então, realmente, para a gente é super importante. Mas você estava falando que daí você foi procurar uma otorrino especialista em transtorno de processamento, né, o processamento auditivo. Ela fez os exames todos e realmente foi comprovado que ela tem essa alteração hemisférica, na hora de ouvir o som, o cérebro dela é invertido. Isso era claro na orelha, eu falava, gente, mas é muito, e era do ponto sempre específico. E o mais legal, Larissa, eu comecei a tratar, ela começou a fazer a fonoterapia, da segunda sessão da fonoterapia eu fui testar, e já mudou. Okay. A orelha já está apresentando pontos diferentes, menos pontos. Então, eu falei, olha que bacana, né? Porque a gente tem, com a aurículo, a gente consegue realmente fazer um diagnóstico e ver que tem algo ali que não está bacana, e poder fazer o tratamento também em conjunto com o que for necessário, né? Então, eu achei bem interessante o caso. Com certeza. Você primeiro passou pela otorrino e que fez o diagnóstico correto, né, do transtorno de processamento auditivo, e aí logo na sequência você procurou também uma fono. Sim, a otorrino já indicou o tratamento com a fono de cabine, né, que ela faz um treinamento para o cérebro aprender realmente a trabalhar direito. E é interessante porque a Dani saía esgotada. A primeira sessão, ela saiu, meia hora de sessão, ela falou, mãe, nossa, como é difícil, né? A gente mudar uma programação que o cérebro tem, né? É extremamente cansativo. Eu tenho muita experiência com lesões, né? Tanto lesões em criança, que foi a minha especialidade durante muito tempo, em neuropediatria, e em lesões com adultos também, com AVC, né, e tudo mais. Mas a minha maior experiência foi com criança, e eu sempre avisava os pais no começo, quando eles, vamos fazer fisioterapia, no caso era fisioterapia motora ou neuropediátrica, vamos fazer.
como é que funciona? Quanto tempo de sessão? A primeira pergunta sempre é essa, né? Quanto tempo de sessão? E o tempo de sessão, eu deixava bem claro para esses pais, ele vai aumentar gradativamente. Pode ser que numa primeira sessão essa criança suporte ou faça adequadamente somente 20 minutos. Por quê? Porque quando você coloca esse cérebro em desafio, é uma canseira que traz, né? Porque realmente você está lidando com o material mais caro que a gente tem no corpo humano, né? As células neurológicas, né? Elas despendem, quando você faz com que ela trabalhe, elas são metabolicamente as mais caras. Então, é natural que isso aconteça. E, ao mesmo tempo, é natural que vá ganhando uma progressão. Porque, ao mesmo tempo, as células neurais, elas têm uma memória, né? Elas têm um processo de memória diferenciado, que o aprendizado se dá por isso, né? Uma vez que você conseguiu criar novos caminhos sinápticos, enquanto você estiver utilizando esses caminhos sinápticos, eles estarão disponíveis para uso, né? O que você não pode fazer é deixar de usar, porque ao mesmo tempo ele é econômico. Se você deixar de usar, essas conexões sinápticas, elas vão ser reabsorvidas, vamos dizer assim, porque justamente por ser o tecido mais caro do nosso corpo, ele não pode ser dispendioso, ele não pode ter coisas à toa nele. Ele tem aquilo que usa. Então, tem que colocar para uso por conta disso. Mas o que eu também gostaria de salientar, Bia, muito provavelmente, porque eu já tive muita experiência com isso, eu acho que você deve ter vivenciado com a sua filha, é o quanto o aproveitamento de uma sessão de fonoaudiologia fica maior, melhor, mais efetivo, associando com o trabalho da auriculoterapia clínica, né? E o contrário também é verdadeiro, porque se você tivesse só trabalhando com a auriculoterapia clínica, ela também poderia ter melhoras, mas essa melhora, ela poderia ser um pouco mais longa do que a gente esperava. Então, na verdade, é uma otimização. Você está otimizando a fono está otimizando o seu trabalho, e eu acho que é o melhor encaixe possível que a auriculoterapia pode ter, porque ela pode e deve ser encaixada em praticamente todas as especialidades da área médica, né, da área da saúde. Então, eu acho isso importante de salientar. Mas como é que foi? Conta para mim. Não, com certeza. Eu acho que, falando como terapeuta agora, eu acredito muito que a gente tem que unir forças, Larissa. A gente tem que cada vez mais buscar disciplinas diferentes, profissionais diferentes e ir agregando o serviço. E a auriculoterapia realmente é uma técnica que permite isso, né? Seja um psicólogo, seja um fisioterapeuta, um médico, uma fono, com a sessão de aurículo, a gente vê que acelera. Eu trabalho muito com uma fisioterapeuta também em São Paulo, e às vezes ela me chama, vem cá, tem um caso aqui, solta na orelha para eu poder trabalhar. E é interessante, porque a gente vê na hora o resultado, né? E lógico que a gente está trabalhando, no caso da minha filha, com o cérebro, você não consegue mensurar, mas ela me dá esse retorno. Ela fala, mãe, é impressionante como eu sinto diferença quando você coloca em mim as agulhas e como eu fico mais tranquila, como eu entendo melhor, como eu leio melhor. Então, realmente, a gente tem que cada vez mais conhecer a auriculoterapia clínica e agregar isso às diferentes disciplinas e técnicas e terapias que a gente vê por aí. É isso aí. E você também comentou anteriormente comigo que você também associou uma psicopedagoga no processo, né? Essa psicopedagoga, ela já conhecia a Dani antes ou ela entrou nesse processo depois da pandemia? Ela entrou depois da pandemia. Na verdade, eu a conhecia porque meu filho fez umas sessões com ela no ano passado. E eu busquei também, falei, me dá uma ajuda, porque tem alguma coisa com a Dani que não está legal. Então, em paralelo aos exames e à fonoterapia, a psicopedagoga foi fazer uns testes também com relação à dislexia, para ver se tinha TDAH. Então, a gente fez uma série de testes, o diagnóstico não está fechado ainda. Existe uma suspeita de um TDAH e uma suspeita de dislexia. Então, no que vem a gente vai aprofundar esses testes para ver se a gente descobre, porque ela tem um outro sintoma que ela relata muito, que ela fala que as letras embaralham, que ela começa a ler, e é típico de dislexia isso, né? Meu marido é disléxico, tem vários na família, então, só não posso afirmar agora porque a gente não fechou o diagnóstico, mas pelo que ela me fala,
ainda tem mais esse aspecto que a gente vai ter que cuidar lá na frente. Porque se tem um componente hereditário, genético, né, a gente já sabe que a dislexia tem uma correlação familiar muito forte, né? Então, ela tem chance, sim, de ter esses outros diagnósticos associados, e, na verdade, o transtorno de processamento auditivo, ele pode ser só apenas um ponto da dislexia, né, em si. Né? Então, não necessariamente são coisas concomitantes, na verdade, pode ser uma coisa só, que está manifestando com várias facetas diferentes, que muito provavelmente é o que está acontecendo. Mas me conta, Bia, quais as diferenças que você sentiu? Como é que você, agora falando como terapeuta, né? Como é que você sentiu, e até olhando, porque na minha experiência, o que acontece? O jovem, né, o adolescente, ou mesmo a criança, eles mostram, sim, uma diferença no processo educativo, né, no processo do aprendizado, mas eles vão mostrando outros aspectos de comportamento, que eu sempre peço para os pais colocarem um pouco mais de atenção, porque às vezes eles chegam afoitos num resultado específico da escola. Ela vai ter resultado muitas vezes no sono, na qualidade do sono, na qualidade motora até. Então, a família às vezes chega falando, puxa, ele está mais interessado pela aula da educação física, ou o professor do futebol veio trazer elogios, ou outras questões, até mesmo de controle emocional. Era uma criança que chorava por qualquer coisa, que não conseguia, tinha muita dificuldade com frustração, né? E que agora consegue ter um controle um pouco melhor. Então, você conseguiu ver outros aspectos nesse sentido? Sim, vi vários. Bom, primeiro que ela leu o livro inteiro em uma semana, coisa que ela nunca tinha feito. Feliz da vida, e já está no segundo livro. Ela começou a escrever mais, ela fica às vezes 1 hora, 2 horas sentada escrevendo. Começou a tocar piano sozinha. A gente tem um tecladinho, um tecladinho em casa. Ela começou a pegar no YouTube e às vezes fica 3 horas sentada. E ela é uma menina, era super ativa, super gosta de esportes, mas ela tem ficado concentrada esse tempo. E uma coisa que eu achei muito interessante, Larissa, na parte de alimentação, eu acho que a ansiedade baixou, então ela tem se controlado muito melhor para comer, tem escolhido melhor a comida, comendo coisas mais saudáveis, esperando, vendo a quantidade que está comendo. Então, assim, a gente olha de cara, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas para mim, como terapeuta, num olhar mais holístico, até tem tudo a ver. Né? Porque Com a gente certeza resolve tem. uma questão e aí o corpo vai aquela história que a auriculoterapia traz a harmonia, a saúde de volta, ajuda o corpo a trazer esse equilíbrio interno, né, a homeostase. Isso eu vi na minha filha. Isso é impressionante. Com certeza, mas com certeza essa questão da alimentação tem muito a ver, porque existe um circuito interno relacionado até mesmo ao prazer, até mesmo essas coisas de você, tem eu gosto muito de um, não é nem provérbio o nome disso, é um ditado mesmo francês, né, que fala que é quando você se sente bem dentro da sua própria pele, né, bien dans sa peau. Eu acho que expressa muito isso, quando você está bem harmonizado, né? Você não tem como ser uma parte só, né? Isso vai mostrar em todas as partes. E quando a pessoa está estressada, a forma com que ela lida com a alimentação é completamente diferente, né? Ela está tentando suprir outras coisas além da própria parte nutricional, né? Fora essa questão que você falou no início, dos desafios que ela vai enfrentar, né, daqui para frente, com a parte da escola mesmo, e ela já ter uma sensação de segurança de que ela é capaz, né? Isso é fundamental, né, para o bem-estar psicoemocional dela, né? É verdade. E aí os pais, eu acho interessante colocar atenção nisso nos seus filhos, né? Porque às vezes o filho está com uma coisa, um transtorno alimentar ou um transtorno do sono, muitas vezes tem relação com o transtorno de aprendizagem, né? E a gente acaba não ligando uma coisa à outra, né? Então, mais uma vez, eu indico a auriculoterapia, porque a gente vai equilibrar o corpo de uma maneira geral, né, Larissa? Eu falo para as pessoas, uma vez por mês que você faça a sessão, às vezes você não percebe diferença, mas o seu corpo está reagindo. E você vai, com o tempo, sentindo, né?
Com certeza. E é esse aspecto, né, principalmente o aspecto da lateralidade que a gente está falando, que é uma das partes importantes da avaliação em caso de dificuldade escolar, não é a única, mas é uma das partes fundamentais, né, ela está envolvendo tudo, né, ela está envolvendo toda essa parte de processamento do aprendizado em si, mas também dessa sensação interna, né, do bem-estar interno, de como a pessoa se sente, como ela está processando a parte emocional também, a parte psíquica, tudo isso vai estar sendo englobado no tratamento. Então, quando eu falo que a auriculoterapia clínica é uma medicina integrativa, né, ela é uma metodologia de medicina integrativa, é por isso, né, não é uma coisa tão literal do tipo, venho aqui porque a criança tem dificuldade escolar, então eu vou fazer esta parte da técnica, né, só esta parte, e eu vou olhar só para o distúrbio de aprendizado dessa pessoa, né, e não, na verdade, ao mesmo tempo, tudo vai estar sendo processado de uma maneira da integração mesmo que acontece do sistema nervoso como um todo e aquela pessoa, né. Então, realmente, eu acho que é fundamental e seria muito interessante se a gente pudesse fazer parte de aqueles sonhos, né? Quem sabe um dia isso acontece, que as escolas tivessem uma possibilidade, né, de ter um auriculoterapeuta clínico. Já pensou? Se toda escola tivesse um auriculoterapeuta clínico à disposição, porque também, Bia, você vai ver que vai chegar uma hora que a Dani vai estar estável, que ela vai estar integrada com com esse novo processo de aprendizado que ela está aprendendo, então isso já vai fazer parte da realidade dela, e em algum momento da vida ela vai ser desafiada. Ela vai ser desafiada porque ela vai escolher fazer um curso extra, ela vai fazer uma pós-graduação, ela vai defender uma tese, por exemplo, que vai exigir dela muito mais do que aquele padrão que ela estava habituada. E nessas horas, ela vai precisar. Então, eu tenho muitos pacientes, inclusive adultos, que chegam em momentos de desafios profissionais, né, de estudos. Eu tenho paciente estudando tese mesmo. Eu vou defender meu doutorado daqui 2 meses e eu estou debruçado na pesquisa, ou debruçado na tese para eu poder falar com propriedade, e isso está me desgastando, isso está me desafiando. Então, ele sente a necessidade da auriculoterapia. Então, são pacientes que já não se tratam por conta disso mais, mas percebem que naqueles desafios vão ter necessidade. Então, não é algo que você faz buscando a cura, até porque isso não é uma doença. Isso é quem a pessoa é, isso é a forma que ela existe, né? O problema que a gente tem adjunto a isso é a forma que a nossa educação é colocada. Então, nós somos seres humanos totalmente diferentes, todo mundo é diferente de todo mundo, e a forma que a educação é oferecida é uma única. Tudo igual. Tudo igual. Então, é natural que as pessoas tenham dificuldades, é natural que partes da educação desafiem mais um aspecto ou outro, né? E a lateralidade, ela vem como um alívio, né? Um alívio e um novo caminho de aprendizado, mas, como eu estava falando, não é uma questão de cura, porque esse processamento da instituição do corpo caloso, de como isso vai ser feito, ele cresce vertiginosamente até os 6 anos de idade. Então, até os 6 anos de idade, a forma que a gente vai abordar e a forma que a gente vai agir sobre esse sistema nervoso é diferente a consequência de quando a gente está trabalhando com pacientes acima de 6 anos de idade. Então, quando eu estou lidando com crianças abaixo de 6 anos de idade, eu ainda tenho a capacidade de novas formações, de novas fibras interhemisféricas. Quando eu estou falando de criança acima de 6, 7 anos de idade, eu vou ter que trabalhar
para que essas fibras que já existiram, que já se perpetuaram anatomicamente, consigam ter outras formas de trabalho. Porque, lógico, que a capacidade de plasticidade do sistema nervoso central é imensa e é contínua para o resto da vida, diferente do que as pessoas pensam, né? Tem gente que fala, não, a plasticidade é maior durante uma fase, ela é mesmo na infância, é muito maior, mas a gente não pode perder o objetivo de estimular essa plasticidade para o resto da vida. Até quando eu estou lidando, não é o assunto que a gente está falando aqui, mas quando eu estou lidando com um paciente com Alzheimer, é esse mesmo raciocínio, de certa forma, que eu tenho, né? Então, a gente tem que ter essa possibilidade de estimular, né, o sistema nervoso com outras formas. E até essa fase da pandemia, eu acho que aflorou muito essa questão, porque as pessoas têm buscado fazer muito curso online, têm tido mais oportunidades, e as dificuldades estão aparecendo também. Eu acho que as pessoas estão mais, se sobrecarregaram mais, até por uma questão, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer aprender, né? Mas nem todos os cérebros estão adaptados a isso. Então, por que não utilizar uma ferramenta, um método como a auriculoterapia clínica, assim como a gente faz uma ginástica para o músculo, né? Para ajudar realmente o cérebro poder se organizar, né? Quando eu recebo a sessão, quando eu sou paciente, a sensação que eu tenho é que deu um reboot no sistema. Você fala, nossa, zerou, e você fica com aquela coisa prontinha para o que vier, né? Você consegue absorver mais o conhecimento, você ouve melhor, você fica com a percepção até de cheiros melhor, né? Então, é uma técnica que realmente traz isso para o cérebro. Essa acomodação e espaço para novos conhecimentos. É isso mesmo. É isso, é realmente que os pais coloquem atenção nos filhos, que realmente, às vezes, as crianças precisam de equilíbrio em tudo. Então, que às vezes seu filho está comendo demais, está dormindo demais, está jogando demais, que procure buscar o que ali não está legal, e aí procure um médico, um terapeuta, um auriculoterapeuta, mas alguém que possa trazer realmente seu filho de volta para esse equilíbrio. Você tocou num assunto agora que me veio algo bastante importante para falar dentro disso tudo, que a pandemia, por várias razões, ela também favoreceu o uso excessivo de jogos, né, videogame, jogos de computador, jogos do celular e tudo mais. E os jogos, quando em exagero, eles também prejudicam o processamento cerebral, porque dependendo da forma que essa criança, que esse adolescente, da forma e da quantidade, da frequência e tudo mais que ele usa, ele também vai sobrecarregar esses processos. É bastante interessante a gente também, lógico, o hábito de vida, ele infelizmente tem que ser adaptado, né? Eu entendo que às vezes fica difícil você eliminar esses hábitos, mas eles têm que ser adaptados, eles têm que ser administrados, principalmente nas crianças que têm dificuldade escolar, né? Então, é uma atenção extra que tem que ser dada com relação ao uso excessivo de videogames e coisas assim. Eu falo isso de carteirinha, porque eu tenho um filho adolescente também que, se deixar, fica o dia inteiro jogando, mas o que a gente... Aí, como mãe, o que eu faço? Quando eu estou em algum lugar que eu consigo, vamos andar, vamos caminhar, só vai jogar se andar, só vai jogar se ler um livro, mas fico junto, porque não adianta também você falar da regra, vai lá e faz e solta, porque ele não vai, né? O cérebro realmente está condicionado ao jogo, ao prazer do jogo, então tem que acompanhar de perto. Eu sei que é trabalhoso, para muitos pais que trabalham falta tempo, está cansado, mas não tem jeito. Isso é assunto até para uma outra conversa, que meu filho já foi extremamente grudado a eletrônicos, a gente teve que fazer um grande trabalho com ele também, para quase um desmame, para ele conseguir, então, entender o limite que ele pode jogar até quando, para não entrar em quase uma fissura. Sim, é muito fácil o vício do videogame, das questões visuais, é muito fácil. Pela forma que isso estimula o sistema nervoso, e justamente porque ele entra em vias dopaminérgicas, né, que é essas vias que estimulam a questão do prazer, da recompensa e tudo mais, e na verdade, é a receita para o vício, né, O vício é exatamente assim que ele se processa, através do prazer e da recompensa, e o jogo faz isso o tempo inteiro, né, então, e isso concorre totalmente com o processo do aprendizado, que não vai trazer a curto prazo o prazer da recompensa, né?
você precisa ter vias maiores, mais expandidas de córtex superior, para você entender o processo da recompensa que o estudo vai te dar, que não é imediato, não é assim, eu pus a bolinha vermelha em tal lugar, ganhei 1000 pontos. Não, não é isso. Você vai ganhar daqui 10 anos, você vai ganhar daqui 20 anos, você nem, né? A criança não consegue fazer essa conexão. Então, realmente é algo bastante importante, e a pandemia trouxe tudo isso também para a superfície, né? Era algo interessante isso, né? Que você vai vendo questões que estavam sendo abordadas de uma maneira mais leve ou ainda de vez em quando, né? Pontual, de repente são questões de urgência, porque mudou tudo, né? Eu acho que o sistema educacional vai estar com um desafio na mão que tem que ser atraente, não tem jeito, né, Larissa? A gente tem que, essa coisa de copia, estuda, cola, tira 10, acabou. Eles precisam desenvolver, eles são crianças que têm um cérebro super, né, diferente do nosso, e eles precisam de desafios diferentes também. Então, quiçá a gente consiga... Nós estamos no mundo agora, né, no momento, no período das informações fáceis. Então, antes, né, na minha infância, a forma de conseguir uma informação era através da escola, era através de livros, era através de enciclopédias, você queria saber a Barça, exatamente. Agora, você fala uma coisa, qualquer coisa corriqueira, você está assistindo um filme, e você fala, nossa, quantos anos será que tem essa atriz? Pronto, você pega seu celular, plá, você já sabe a idade dela, de onde ela veio, que cidade ela nasceu, com quem ela foi casada, com quem ela não foi, quantos filhos ela tem. É um processo que a gente não viveu, né? Então, não é a informação pura e simples que atrai eles para ir para a escola. O que atrai realmente é um processo de aplicação. Então, hoje em dia, eu acredito que eles precisam ter um pouco mais claro os porquês. E esses porquês são fundamentais. Por que você está aprendendo isso? E por que é desse jeito? E aí ele vai entender qual é a razão que aquilo vai ter de importância na vida dele. Então, realmente, você está certíssima. Eu acho que é um dos sistemas mais desafiados em mudanças estruturais, em mudanças de fundamento mesmo, que vai acontecer com o sistema educacional. A gente vai assistir isso, eu acho interessante. Eu ia falar, quizá a gente consiga ver essa mudança, pelo menos os nossos netos, que a gente veja que mudou, que realmente está diferente, que eles estão sendo realmente usados como eles têm capacidade, dentro do seu maior, da produtividade, da capacidade de cada um. Né? E outro aspecto que você falou no começo também, Larissa, que eu acho importante, que as pessoas são diferentes. A gente não pode esperar que um filho seja igual ao outro, que uma criança seja igual à outra, né? E como terapeuta também. Né? E a auriculoterapia ainda tem essa virtude de mostrar que cada um é um, que não tem protocolo para isso, não tem pontinho para aquilo, você vai pegar aquele ser naquele momento e vai examinar. Lógico que com a sequência de tratamento você vai ver que tem algumas coisas que se repetem, então você tem uma linha de raciocínio para fazer ali e até ver as mudanças, né? Mas cada um é único. Exato. E respeitar isso é a verdadeira medicina integrativa, é você encaixar realmente a individualidade, né, dentro da sua metodologia. Então, você está fazendo uma metodologia que respeita a individualidade de cada um. Isso é incrível, né? Eu sei que eu sou suspeita, mas é algo que realmente assim, eu acho que é uma das grandes virtudes mesmo, como você falou, da auriculoterapia clínica. Então, dentre essa conversa eu queria ter com você, eu queria dividir essa conversa com todo mundo, não só para mostrar o quanto nós podemos ser úteis dentro de dificuldades escolares, né, das crianças, não só escolar propriamente, mas desses desafios todos que a pandemia traz, de novos formatos de aprendizado e tudo mais, mas imprescindivelmente de mostrar o quanto a auriculoterapia clínica pode ser um diferencial numa equipe multidisciplinar, né? Então, mesmo se você, que possivelmente esteja assistindo a gente até agora, não tem interesse em trabalhar com a auriculoterapia clínica, mas seja um profissional da área da saúde, saiba pelo menos que você poderia encaminhar esses pacientes para um bom auriculoterapeuta clínico, porque
com certeza, até o seu trabalho, se você for fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, no caso da otorrino, psicopedagoga, até o seu trabalho vai ser otimizado, vai ter um resultado diferenciado se você puder agregar junto um trabalho de auriculoterapia clínica, né, Bia? Com certeza. Estamos abertos para conversar sempre, né? É isso aí. Então, eu quero te agradecer pela sua participação, pela sua disposição aqui de fazer um bate-papo aqui comigo. E você sabe que sempre que possível eu vou te chamar para a gente conversar, para você trazer seus resultados, que são sempre muito interessantes com a auriculoterapia clínica. Eu que agradeço mais uma vez, Larissa, foi muito gostoso e é isso, acho que a gente tem que mostrar para as pessoas que é possível ter resultados, como você falou, não eficientes, mas que a técnica funciona mesmo, né? E que é para usar, é para aplicar, mesmo dentro da família, fora da família, mas a gente tem sempre um olhar que as pessoas podem sempre melhorar. E a auriculoterapia clínica é uma ferramenta que pode ser muito útil para ajudar nessa melhora de cada um. Com certeza, isso aí. Então, até o próximo vídeo. Até!